Qual o problema do pessimista? O pessimista tem medo até de que as coisas deem certo. Porque tem coisa da nossa vida que quando dá certo, dá trabalho. Tem portas que Deus abre, que se por ela nós entrarmos, serão portas de provisão, portas de benefício, portas de dignidade, portas de uma vida melhor, mas dá trabalho passar pelas portas que Deus abre. O pessimista tem medo do amanhã, porque ainda que o amanhã dê certo, vai dar trabalho para nós. Nós temos grandes ideias, você tem boas ideias. Você quer investir, você quer empreender, você quer fazer o que quer que seja. E um dos grandes problemas de tentar é dar certo, porque depois que dá certo, você vai precisar ralar. Depois que dá certo, você vai precisar trabalhar. Depois que dá certo, você não vai poder se entregar à preguiça, você não pode ser um claudicante, um irresponsável. O pessimista tem medo, inclusive, de que as coisas deem certo, porque se der certo, a gente vai ter que suar a camisa. Se der certo, a gente vai ter que sair do ostracismo. Se der certo, a gente vai ter que levantar do sofá. Então, eles se esquecem de quem Deus é e eles se esquecem da coragem de homens valentes. Detalhe importantíssimo para a interpretação desse texto, me permite insistir. Nós não estamos falando de homens covardes, nós não estamos falando de meninos, nós não estamos falando de gente ruim, nós estamos falando dos príncipes do povo. Nós estamos falando de homens valentes, homens habilidosos. Nós estamos falando da nata de Israel. E essa gente se viu amedrontada diante de um novo desafio. Então, qual é o problema do pessimismo dos 10? O problema do pessimismo dos 10 é que eles não sabem quem Deus é e eles se entregam ao medo. Uma das coisas mais lindas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele nos ensina a não pensarmos além de nós mesmos. O nome disso é humildade. Você não pode pensar além de si, mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também nos ensina a não pensarmos aquém de nós mesmos. Eu não penso sobre mim além do que sou, mas eu também não penso sobre mim aquém do que sou. Eu sei quem eu sou, eu sei quem sou em Cristo. Eu sei o revestimento de poder que o Espírito Santo, derramado sobre toda a carne, derramou-se sobre a minha vida. Você precisa ter noção das suas habilidades, das suas competências, daquilo para o que Deus te chamou. Se é verdade que ninguém pode ser bom em tudo, também é verdade que todo mundo pode ser bom em pelo menos alguma coisa. Então, à luz do Evangelho, o complexo de superioridade é um pecado, o pecado da arrogância. Mas à luz do Evangelho, o complexo de inferioridade é igualmente um erro de alvo. O que eles estão dizendo aqui, aquele povo é mais forte do que nós. Mas o pessimismo ainda se revela, repare comigo no verso 32, num impulso de incredulidade. Porque incredulidade contagia. Olha só o verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Perceba, o pessimismo é contagiante. Cerque-se de um número considerável de pessimistas e você será um deles também. Se o Senhor se agradar de nós, a sua família pode ser transformada. Se o Senhor se agradar de nós, Deus pode visitar a sua despensa. Deus pode soprar recursos sobre a sua casa. Não, nós não cremos na teologia da prosperidade, nós não cremos nesse Deus caixa eletrônico, nós não cremos nesses vendilhões do tempo, não, nós não cremos que Deus é um gênio da lâmpada. Mas meus irmãos, conquanto nós não creiamos na teologia da prosperidade, nós também não cremos na teologia da miséria. Deus não quer que você seja um miserável, Deus não quer que você seja um pedinte existencial. Tem provisão de Deus sobre a sua vida. Se o Senhor se agradar de nós, Ele faz descer chuvas de bênçãos. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Nós não servimos a um Deus egoísta, nós não servimos a um Deus mau, nós não servimos a um Deus que tem prazer na miséria dos seus filhos, não. Nós servimos a um Deus que a Bíblia diz é galardoador, isto é, Ele dá galardão, Ele dá presente, Ele distribui boas dádivas. Então nessa noite, a nossa oração precisa ser: se o Senhor se agradar de nós. Você quer um princípio espiritual para essa noite de domingo, para que você carregue amanhã no seu ambiente de trabalho, amanhã nos desafios que você vai enfrentar? Nunca se defenda
Nunca se defenda. A W. Tozer escreve 5 votos para obter poder espiritual. O terceiro voto é: nunca se defenda. Quando o homem se defende, o homem se defende. Mas quando o homem abre mão da sua defesa, Deus defende o homem.